Isso é porque as autoridades de Jerusalém tinham mandado prender a Jesus. Jesus estava que estava. Como dizia-se antigamente, quando eu era criança, quando o cara estava impossível, se dizia estava com a macaca, que o cara estava doidaço, tá com a macaca. E aí os líderes, no meio da festa dos tabernáculos, de repente ouviram dizer que Jesus estava no templo, fazendo e acontecendo, e pregando, e uma multidão ouvindo, um monte de gente dizendo: meu Deus, será que é mesmo? Será que ao invés de doido ele é Deus? Aí quando as autoridades do templo ouviram dizer que isso estava acontecendo, mandaram uns guardas para irem lá prendê-lo. E eles vieram com toda a autoridade de guardas do templo, investidos pelo poder e autoridade dos romanos. E foram prender a Jesus, mas eles chegaram, tinha aquela multidão e Jesus falando, aí os caras... Alguma coisa que Jesus disse, alguma coisa. Aqui no contexto subsequente, se diz que Jesus se levantou e disse o seguinte: olha só o que os guardas, quando chegaram, ouviram. Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso logo depois do sacerdote ter pegado um jarro de ouro, cuja água ele tinha apanhado no tanque de Siloé, para cumprir a profecia do profeta Ezequiel, no capítulo 47, das águas purificadoras que escorreriam do altar do templo quando o Messias chegasse. E ele jogou aquela água simbólica e Jesus ficou em pé. E a água escorrendo ainda. E ele grita, exclama: se alguém tem sede, mostrando a água, venha a mim. Eu sou o cumprimento de Ezequiel 47. Eu sou o altar, eu sou o templo. É de mim, das minhas palavras, que escorrem os mananciais de água viva que podem salvar o mundo, fertilizar as infertilidades humanas e de todas as coisas. Quem quiser, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como disse o profeta Ezequiel, no capítulo 47, do seu interior, ele interpretou o templo de Ezequiel como sendo o coração humano. Era um templo que crescia para dentro e não para fora. Do seu interior fluirão rios de água viva. O resto é interpretação que João diz. Mas o povo que estava ali, se diz o seguinte deles no verso 40, então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: não, não é um profeta, esse é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Já era o pessoal do preconceito. A Galiléia? Não diz a Escritura que ele é da descendência de Davi, portanto deveria ter nascido em Belém? Não fizeram nem o dever de casa, mas estavam concluindo em cima da sua própria ignorância, como a maioria faz. Aí houve uma discussão entre eles e os guardas assistindo. E alguns dentre eles queriam prendê-lo. E os guardas estavam ali para prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs as mãos. E os guardas estavam ali para levá-lo, para sequestrá-lo e levá-lo à presença das autoridades religiosas. Então,
voltaram os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, eram vários guardas, ninguém fez nada, lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Por quê? Vocês não trouxeram o cara? O que deu? O que houve? Que covardia foi essa? Por quê? Expliquem. Aí eles responderam, porque jamais alguém falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem. Esses guardas não viram nenhum milagre, nenhuma ressurreição, nenhum portento sobrenatural, não. Eles só ouviram. E aquilo entrou como uma espada neles. Ou era doido, ou era Deus. E eles não disseram quem ele era para eles agora. Mas eles sabiam dizer que nunca. Quando ele diz ninguém, ele bota toda a história de Israel no saco. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, ninguém, nem juízes, nem Davi, nem os profetas, ninguém, nem João Batista, que provavelmente eles tivessem conhecido, ninguém, nem os grandes teólogos do Sinédrio, os rabinos de Israel, muitos, ninguém jamais, nunca antes, alguém falou como esse homem. E não era só o que ele dizia, era como ele dizia, era como aquilo rasgava, entrava, lacerava, marcava, selava, queimava, ardia no peito, no coração. Ninguém jamais falou com este homem. Era a única explicação. Eles não quiseram justificar nada. Por que não o trouxestes? Porque ninguém jamais falou como este homem. Muita gente já me perguntou na vida, Caio, e se essa sua entrega que você fez tão novo na vida, no final você morrer e não tiver vida eterna? E aí? Aí eu digo, e aí nada. Mas por que nada? Porque se não tiver vida eterna, quando eu morrer, eu nem vou ficar sabendo que não tem vida eterna. Então, nada. Eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Aí, mas você anda com ele por causa da vida eterna? Eu digo, não. Eu escolheria obedecê-lo mesmo que não houvesse vida eterna. É só porque ninguém consegue dar ao tempo, à existência temporal, significado e prazer de ser, e dignidade de ser, e alegria de ser, e propósito de ser, e capacidade de ser, ajudando, criando e construindo um mundo melhor. Ninguém faz isso e fez isso e propôs isso melhor do que ele. Então, mesmo que não houvesse vida eterna, eu quereria praticar esse amor. Isso faz a mulher mais feliz, o homem mais feliz, os filhos mais felizes. Perdoar sempre é vida, não julgar nunca é salvação para a própria mente. Manter a alma livre de ódio é saúde para a mente, para o corpo, para as emoções. Não buscar vingança é não perder tempo na vida com tolice, é não andar para trás, é não andar de costas, é não deixar que o passado se transforme numa âncora, aprisionando a sua vida.
Não jogar pérolas aos porcos é não perder tempo com quem não quer o que é bom. Obedecê-lo na sua simplicidade, orando. Uma oração, mesmo que não haja vida eterna, é a oração mais orável que se pode orar. O Pai é de todos, é para sermos irmãos de todos, é para facilitarmos a vida de todos, é para melhorarmos a vida de todos, é para perdoarmos a todos, para sermos perdoados, se não fosse por Deus, até mesmo para nos perdoarmos. Aí tem gente que me pergunta por quê. Você tem certeza absoluta, Caio? Eu digo, eu tenho, mas você não tem a minha certeza, porque eu não tenho como te demonstrar a minha certeza. Eu só fiquei sabendo que era verdade depois que eu pulei no abismo. Como eu mostrei no início do programa de hoje, aquele homem saltando, só que ele estava de paraquedas. Eu só fiquei sabendo que tudo isso é verdade depois que, sem saber de nada, eu ousei pular, me entregar, me abandonar, me largar no vácuo. Aí foi que eu vi que eu podia abrir os braços e que eu não iria me arrebentar em lugar nenhum. Foi só depois de me abismar na fé que eu vi que eu voava. Foi só depois, eu não disse antes, I believe I can fly. Não, eu quando pulei, eu não sabia de nada, eu só criei que quem dizia aquelas palavras não era louco. Não dava para diagnosticá-lo como louco em momento nenhum. Eu criei no caráter dele, eu criei na humanidade dele, eu criei na bondade dele, eu criei na sinceridade dele, eu criei na verdade dele. Eu criei que ele demonstrava o que ele falava pelos atos que ele fazia, que ele praticava, eu criei. Ele dizia e ele fazia. Eu criei, mas eu tive que me abismar no nada. E quando eu me joguei no nada, foi que eu comecei a ver. Eu comecei a voar. Meu Deus, é verdade. Está fazendo 50 anos. E agora eu digo, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Eu posso voar, eu posso pegar o céu. Eu entendi. Ele é Deus. É o meu Deus. É o Deus dessa vida incomparável. Ele não é o maior entre os maiores. Ele não é o chefe do cristianismo. Ele não fundou religião nenhuma. Ele não é o pai da melhor filosofia. Nada disso. Nem é o maior maluco beleza. Ele é o santo eterno. Ele é aquele em quem todos os mundos e universos foram criados. Ele existe antes da criação de toda e qualquer que tenha sido a menor e mais singular de todas as partículas. Ele é o Cordeiro, ele é aquele que se esvaziou, que morreu, é o Deus que morre para criar todas as coisas. Ele é a oferta de Deus pela criação dos mundos. É loucura absoluta. Está para além da física, da metafísica. Tem que ser um acolhimento. É algo que acontece na viagem do coração, do interior, no templo de dentro. E aí, depois que acontece, ninguém arranca mais de ti. Ninguém. Não tem poder nem nos céus, nem na terra. Como Paulo disse,
depois que ele pá, ficou cara a cara com o Big Bang do amor de Deus. Bah! E ele diz que de trevas resplandeceu a luz. E ele viu, olhando para aquela luz, lá na estrada de Damasco, ele viu a face de Deus no rosto de Cristo. E aí ele disse: quem é que agora pode me separar disso? Nada. Nem morte, nem vida, nem coisas de hoje, nem coisas do futuro, nem ficções por virem, nem alienígenas, nem uma nave-mãe, nem uma invasão de outros seres, nem anjos, como vocês chamam, ou principados ou potestades, seres de outras dimensões, outras civilizações estelares. Ninguém muda nada, ninguém mexe nada, ninguém altera nada em mim, ninguém provoca separação nenhuma de Deus para comigo, porque eu sou inseparável de Deus, porque Deus se fez um comigo. Quem me separará? Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem qualquer criatura de nenhum mundo, de nenhuma dimensão, poderá jamais me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o poder. É esse o poder. O resto é papo. O resto é para distrair quem está sem ter o que fazer. Mas a palavra é esta. A escolha é essa. A decisão é essa. A loucura é essa. Como não dá para dizer que é doido, só dá para se curvar e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. É o que eu digo a Ti, Jesus, com toda a alegria e a entrega, outra vez e outra vez, do meu coração, pedindo que haja muita gente entendendo o incompreensível, aquilo que excede ao entendimento filosófico, racional ou humano, e tendo essa pulsão de se jogar no abismo do teu amor, com confiança total, em teu nome, Jesus. Amém e amém.